Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo, não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, vejo vocês na loja. Não se esqueçam da caixa assombrada, tá? Mês de março ainda temos algumas unidades da caixa Serial Killer e fiquem ligados para saber qual será o tema da próxima caixa. Tem um bicho aqui? Não, era só um cisco. Vamos lá para o relato de hoje, então, que é este: Maledite e Edith. Ana pode ler sem medo que já troquei os nomes das pessoas e dos lugares. Meu nome é Fulana e hoje venho contar a história da minha avó, Lucy. Ou Lucy. Lucy nasceu em 1948, em uma família rica e muito conservadora. Para o terror dos pais, a filha mais nova desafiava muito os limites impostos a ela. O pai não a mandou para a escola porque, na cabecinha machista da época, as mulheres da família tinham que aprender a cuidar dos filhos, serem sempre bonitas e saber dar ordens às empregadas domésticas. Não tinha necessidade que ela aprendesse nem a ler, já que quem cuidaria da administração das fazendas e outros investimentos seriam os filhos mais velhos e o marido da única filha. Com tanto tempo livre, Lucy encontrou diversas maneiras de escapar do casarão e ir até a casa dos funcionários que moravam aos arredores ali da propriedade. Pouco tempo depois, sua mãe descobriu, mas acabou deixando que Lucy brincasse com as crianças dos empregados. Aos 13 anos, Lucy conhece Victor, que futuramente seria seu marido, filho de uma das lavadeiras. Logo se tornaram amigos inseparáveis, tanto que Lucy começou a levar Victor para brincar no casarão e conhecer os seus amigos também riquinhos. Quando ambos tinham 15 anos, conheceram o filho mais velho do advogado da família, Eduardo. O trio de amigos logo se formou e nos meses seguintes, de amigos, os três passaram a um trisal. Lógico que tudo em segredo, para não manchar a reputação de Lucy. Mas os dois sabiam. Bom, se era um trisal, então eu acho que eles sabiam, né? Vamos lá. Eu fiquei muito chocada quando a minha avó me contou essa parte da história. Por anos, ela ocultou essa informação de toda a família. Enfim, Dona Lucy sempre foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Viviam os três grudados para cima e para baixo. Quando Lucy completou 19 anos, os rumores começaram. Primeiro que Lucy estava namorando escondido com Eduardo. Depois que ela estava namorando um funcionário. Que Victor e Eduardo tinham sido vistos aos beijos na beira de um rio enquanto Lucy pescava. Que os três foram vistos nos bailes das cidades vizinhas. Todos os rumores eram verdadeiros? Sim, mas eles negavam de pés juntos caso alguém perguntasse. Tá. Mesmo negando e parando com os encontros, os rumores não pararam. Acabaram chegando aos ouvidos dos pais dos três. O pai de Eduardo logo arranjou um casamento para ele com a filha de um banqueiro. Os pais de Lucy arranjaram um casamento com um político que tinha o triplo da idade da filha. Os pais de Victor resolveram sair da fazenda para morar na cidade e levar o filho de lá. Depois dos três receberem essas novidades, se juntaram para bolar um plano. A única saída seria fugir para outro estado ou até mesmo sair do país pela fronteira. Infelizmente, Eduardo ficou com medo. Ele tinha muito apego ao pai, que já era viúvo, e os únicos amigos que tinha se afastaram por causa dos boatos. Eduardo se casou e foi morar na capital com o pai. Lucy e Victor fugiram para o estado vizinho, levando apenas uma mala com poucas roupas. Se casaram em uma capela de beira de estrada. Viveram apenas os dois, escondidos no interior do novo estado por uns 3 anos e já estavam no 4º bebê quando o pai de Lucy os encontrou. Vendo que a filha já tinha se desgraçado, o pai da jovem pediu para que ela voltasse para casa e levasse as crianças.
mas deixasse o marido para trás. Obviamente, Lucy negou. Disse que dali só sairia se todos fossem. Mas, mais um tempo se passou e o pai aceitou as condições da filha. Então voltaram todos. Vitor tinha um emprego na fazenda e agora uma pequena parte foi entregue para que ele começasse a sua própria roça. Eles moravam em uma casa grande, feita perto da roça de Vitor. Já que Lucy se recusou a voltar para o casarão. Vitor, já naquela época, dividia as tarefas da casa e cuidados com as crianças. Logo, não precisavam de uma empregada doméstica. O pai de Lucy achava um absurdo, mas, na primeira tentativa de se meter na vida dos dois, Vitor e Lucy ameaçaram sumir no mundo de novo. Uns 4 anos se passaram. O casal estava feliz com seus 8 bebês. Se amavam e a roça estava indo muito bem. Vitor já tinha até contratado uns amigos para ajudar na colheita. E é essa energia que atrai as maledites, não é mesmo? Elas não podem ver ninguém feliz e próspero. Nesse relato, teremos 2 infelizes. Uma eu vou chamar de Maledite mesmo e a outra eu vou chamar de Edith. A Maledite era a irmã mais nova do compadre e amigo de Vitor. Ela, Vitor e Lucy chegaram a brincar juntos algumas vezes, mas depois que o casal entrou na adolescência, as brincadeiras ficaram de lado. Dizem que foi a Maledite quem começou os rumores para acabar com a imagem da Lucy. Quando Vitor fugiu, a mesma ficou dias procurando pelo rapaz nas cidades vizinhas, enraivecida, porque a branca azeda da Lucy tinha convencido ele a fugir e manchado o nome dele. Com a descoberta da 9ª gravidez, chegou a Maledite. O compadre acabou soltando que Vitor tinha voltado em uma ligação. Na hora, Maledite fez suas malas no inferno e pegou o primeiro ônibus de volta para a cidadezinha. Lúcia recebeu bem e Vitor também. Afinal, eles eram amigos de infância. Maledite vivia na casa deles. Ela estava ajudando os amigos que estavam atolados de trabalho com a casa e com a roça, né? Como a Maledite era boazinha, não é mesmo? Olha, sempre ajudando. Mal sabiam que a Maledite já tinha tentado fazer diversas amarrações para o Vitor. As ceroulas dele viviam sumindo. Ela sempre ia levar um café especial para ele no final da tarde, mas nunca dava certo. Ele vivia morrendo de amores pela Lucy e só via a Maledite como uma amiga mesmo. Fula da vida, a Maledite procurou novamente a senhora que fez as primeiras magias, mas agora era para acabar com a vida da Lucy. Queria que ela definhasse e tivesse o seu fim no parto. Assim ela se faria de santa e ajudaria Vitor a cuidar das crianças. Maledite levou a Lucy uma sopa de legumes, falando que a amiga tinha que se alimentar bem para ter um bom parto e um bebê saudável. Lucy comeu. No dia seguinte, não aguentava nem levantar da cama. Mas tudo bem, porque a Maledite, amiga do peito, estava lá para ajudar. Alguns dias se passaram sem Lucy apresentar melhoras, mesmo a Maledite servindo uns chazinhos e outros remédios caseiros para ela. Vitor, preocupado, foi até a cidade buscar um médico para Lucy. No consultório, encontrou Eduardo, que tinha acabado de voltar para a cidade. O clima na sala de espera era estranho. Depois que Eduardo se estabeleceu na capital e ficou sabendo do regresso deles à cidade natal, mandou algumas cartas para Vitor e Lucy dizendo como estava arrependido de ter se casado com Edith, que sentia saudades deles e muitas coisas mais melosas. O casal nunca respondeu às cartas. Vitor as lia para Lucy, mas ambos decidiram não responder, já que por mais que ainda amassem Eduardo, não seria correto corresponder a um homem casado com uma mulher que nunca tinha feito mal algum até aquele momento. Edith estava em uma consulta de rotina por causa de uma dor no ombro. Vitor acabou contando a Eduardo sobre a situação de Lucy. Na hora, Eduardo bateu na porta falando que era uma emergência de vida ou morte.
O médico, assustado, largou Edith e foi com Vitor verificar como estava Lucy. Chegando lá, Maledite os recebeu, já dizendo que achava que a amiga não passava daquela noite. Lucy estava queimando em febre, olheiras profundas e escuras. O bebê na barriga estava agitado e ela simplesmente não conseguia abrir os olhos nem pronunciar nada, apesar de conseguir ouvir tudo. Lhe faltava forças para tudo. O médico estranhou a forma como Maledite falava da amiga. Era como se ordenasse que Lucy morresse logo. Ele pediu um balde, um copo d'água e que todos se retirassem do quarto. O médico fez uma oração. Ele queimou um maço de hortelã e deixou apoiado em um pires como um incenso. Fez com que Lucy, mesmo que imóvel, ainda colocasse um pouco de água na boca e deitou-a novamente e deixou uma mão pairando sobre a garganta da paciente. Lucy sentiu como se o médico movesse a água dentro dela, a puxando até o estômago. Chegando na barriga, com a mão pairando sobre ela, o médico começa outra oração em uma língua desconhecida. Lucy sente seu estômago revirar. A ânsia vem e quando abre os olhos, o médico já estava segurando o balde para ela. O vômito era abundante. Lucy nem se lembrava de ter comido tanto. O médico pegou uma pinça e começou a procurar por algo dentro do balde. Ele começou a fuçar o vômito dela. Ele mexeu, até que achou um pedaço de papel que Lucy tinha certeza que não tinha comido. E ele abriu um lenço, colocou o papel ali e guardou no bolso. Olhou para Lucy e sorriu, dizendo: "Não se preocupe. Eu tive que pedir ajuda para o outro lado e agora você vai ficar bem." Chamou Vitor para o quarto, fez algumas recomendações médicas e falou que ninguém além da família deveria entrar na casa pelos próximos dias. Maledite, mais uma vez fula da vida por ter seus planos frustrados, voltou à cidade, mas dessa vez ela encontrou uma amiga tão infeliz quanto ela. Edith também estava na casa da Senhora das Magias. Tinha descoberto os rascunhos das cartas que Eduardo mandava para Lucy e Vitor. A esposa queria que a senhora fizesse algo para que Eduardo se apaixonasse por ela e esquecesse o casal. A Maledite agora queria destruir o Vitor, porque se ele não fosse dela, também não seria de mais ninguém. Logo, as duas viraram melhores amigas. Combinaram de fazer as suas maracutaias juntas. Depois que o 9º bebê nasceu, Maledite, Edith e até Eduardo foram visitar o casal. Eduardo e Vitor olhavam maravilhados para o bebê. Eduardo levou muitos presentes para todas as crianças. Conversou com Lucy e Vitor, apesar do clima meio estranho por causa das cartas, mas como Maledite e Edith estavam presentes, não passaram de conversas superficiais sobre os bebês. Maledite se ofereceu para fazer o almoço e servir a todos. No prato de Vitor, ela colocou uma terrinha de cemitério básica de todas essas magias para destruir, misturada ali com feijão. Todos comeram e o dia seguiu normalmente. Durante a noite, Vitor começou a ter pesadelos, onde alguém o segurava e afundava sua cabeça em algo muito quente. Nas noites seguintes, ele começou a se mexer como um peixe fora d'água durante a noite, sabe? Passava o dia de mau humor. O rapaz, que antes era todo carinhoso com a esposa e com os filhos, simplesmente sumiu. Antes falava até pelos cotovelos, fazia seu trabalho com muito amor porque amava plantar e aprender mais sobre plantas. Agora falava pouco e quando falava era para reclamar de alguma coisa. Simplesmente abandonou a roça e o emprego na fazenda do sogro. Parou de ajudar a cuidar das crianças e da casa. Chegou até a dar uma surra em um de seus filhos sem motivo algum, sendo que ele sempre falava que bater não ensina criança nenhuma e só faz mal. Vitor era um homem muito bom e da paz. Não gostava de briga e nem de discussão. Nunca tinha levantado a mão para ninguém, mas depois do dia da visita, parecia que ele tinha virado do avesso. Lucy também estava tendo pesadelos horríveis. Via sombras andando pela casa e vozes falando que seu marido ia morrer, que depois seria ela
e todos os seus filhos. Uma noite, Vitor se levantou. Lucy perguntou onde ele ia, mas não teve resposta. Vitor saiu de casa e foi caminhando até a estrada mais próxima. Perto de uma encruzilhada escura, já que em 1976 aquelas terras não tinham os queridos postes de luz, um caminhão atropelou Vitor. O homem foi levado pelo próprio caminhoneiro para a Santa Casa da cidade. O estado era grave e o transferiram para um hospital na capital. Passaram-se 3 dias sem que Lucy recebesse alguma notícia do marido. A mulher estava desesperada à procura de Vitor. Ela procurava por ele em todos os lugares possíveis e ficou sabendo do acidente. Foi de carona até a capital. Quando chegou lá, adivinhem quem já estava toda solícita no quarto? Maledite. Tinha ido levar um bolinho para Vitor se recuperar melhor. Nesse momento, a ficha de Lucy caiu. Ela sempre achou que Maledite fosse amiga. Mas como sua amiga te vê desesperada, descobre onde o seu marido está e, ao invés de te avisar, vai lá primeiro assar um bolo e levar para ele. Mesmo achando a cena estranha, Lucy foi até Vitor. Ele estava dormindo. Segundo Maledite, ele comeu um pedaço do bolo e voltou a dormir. Ela ofereceu uma fatia a Lucy, mas a mulher recusou. Maledite insistiu, mas Lucy foi salva por uma enfermeira que viu o bolo e na mesma hora deu uma bronca na Maledite. Vitor recebeu alta depois de uma transfusão de sangue e algumas cirurgias. Nos primeiros dias, ele parecia estar se recuperando. Recebeu a visita de Edith e Eduardo. Edith deu uma torta feita especialmente para a família. E exatamente nesse dia, todos da família estavam na casa de Lucy. Os pais de Lucy e de Vitor, os irmãos, as cunhadas de Lucy e as crianças. Todos comeram, menos Maledite e Edith. E assim um novo pesadelo começou. Edith e Eduardo voltaram para a capital. Os pais de Lucy e seus sogros faleceram pouco tempo depois, de maneiras trágicas, acidentes de carro e afogamento. Vitor se tornou um homem agressivo. Ele agredia Lucy e as crianças. Se viciou em bebidas e em jogos de azar. Os irmãos de Lucy seguiram a mesma linha. Vitor e seus cunhados perderam toda a herança em apostas. Lucy começou a trabalhar nas roças dos vizinhos e grande parte do dinheiro que ganhava era tomada por Vitor, pois o mesmo ia até os patrões de Lucy buscar o pagamento, dizendo que Lucy o tinha mandado. E quando recusavam pagar a ele, Lucy apanhava quando voltava para casa. Lucy e seus filhos passaram fome. Lucy sentia que ia enlouquecer. Até que em uma madrugada ouviu alguém bater na porta da frente da casa ou do quartinho em que estavam morando de favor. Lucy abriu a porta e na frente dela tinha uma senhora, bem pretinha e encurvada, vestida com um vestido branco, com um chale de renda branca e colares coloridos. A senhora pediu um pouco d'água. Disse que vinha de longe. Lucy ofereceu uma cadeira para ela se sentar e deu um copo d'água. A senhorinha disse que tinham mandado ela para limpar uma casa, mas ela achava que não ia dar para limpar. Ela olhou nos olhos de Lucy e disse: "Minha filha, você precisa sair daqui. De algumas coisas a gente precisa abrir mão, porque não dá para desfazer mais nada." A senhorinha contou para Lucy sobre todos os feitiços que Maledite e Edith mandaram fazer. Até matar um boi foi preciso. Ela rezou em seguida e de dentro da saia rodada ela tirou um maço de folhas grandes e foi dando leves batidinhas na Lucy, pela casa, nas crianças e em Vitor. A senhorinha ficou alguns minutos olhando para Vitor enquanto rezava e por último virou para Lucy e disse que ela tinha que fazer as malas e arranjar um jeito de sair do estado. Poderia fazer as malas em paz, que Vitor só se levantaria em 2 dias. Devolveu o copo para Lucy, saiu do quarto e quando Lucy foi destrancar a porta para a senhorinha sair, ela já tinha sumido. Nem sinal da velha. E não tinha nem por onde uma velhinha encurvada daquele jeito sair tão rápido. Lucy tinha pouco dinheiro. Não daria para levar todos os filhos.
mas fez as malas de todos mesmo assim. Enquanto fazia as malas, Lucy achou uma trouxinha de pano com cinzas, ossos, pedaço de cabelo e unhas dentro de uma de suas bolsas. Ela nunca tinha visto aquilo antes. Saíram todos rumo à rodoviária. Lucy não tinha dinheiro suficiente para sair do estado, mas estava disposta a ir andando se preciso fosse. Estava pronta para começar a jornada quando um senhor, falando um português muito enrolado, perguntou se ela não gostaria de ir trabalhar em uma fazenda de flores no interior de São Paulo. Ela achou estranho, mas depois viu um grupo de mulheres e homens que também iriam. Aparentemente, uma das candidatas tinha desistido do emprego de última hora. Era no interior de São Paulo. Teria uma casa espaçosa, alimentação paga pelo patrão, salário e folgas no sábado e domingo. Lucy explicou a situação dela, que ela teria que levar os 9 filhos. O senhor sorriu, falou que ele pagaria a passagem da família e que não precisava se preocupar, que tinham 2 escolas perto da fazenda de flores. Ela aceitou, sem medo do perigo. Durante o trajeto, o senhor foi sentado ao lado dela. Conversaram muito, viraram amigos e ele ajudou ela a se adaptar, colocar as crianças na escola e qualquer problema que ela tivesse poderia ir atrás dele que ele resolvia. Pouco tempo depois, Lucy começou a receber cartas de Eduardo, que também estava morando em São Paulo por causa do trabalho. Como ela não sabia ler e tinha vergonha do que Eduardo poderia ter escrito, Lucy apenas guardava as cartas. Aos 59 anos, Lucy recebe uma carta de uma cunhada, avisando que seu ex-marido estava definhando e pedia para ver Lucy e os filhos. Foram então todos encontrar Victor, que agora era só a sombra do homem que já tinha sido um dia. Pediu perdão a todos, disse que não era ele que estava fazendo aquelas coisas horríveis com a família, que ele via tudo acontecer de fora e que tinha algo no corpo dele comandando. Disse que ainda amava Lucy e que em uma próxima vida queria encontrá-la novamente. Contaram a Lucy que a Maledite tinha enlouquecido pouco tempo depois da viagem da família. Dizia que estava vendo sombras falando para ela se matar. Lucy foi visitá-la. Ela estava irreconhecível. Maledite também era uma jovem bonita, mas a versão atual dela parecia uma boneca de espiga de milho podre. Quando viu Lucy, gritou que isso era para ter acontecido com Lucy, não com ela. Que Lucy tinha estragado tudo de novo, que ela estava sofrendo no lugar da Lucy. A família partiu de volta para São Paulo poucos dias depois. Eduardo também visitou Victor e só assim ele se sentiu em paz para passar para o outro lado da vida. Eduardo continuava mandando cartas para Lucy, que continuava sem abri-las, por vergonha. Até que uma de suas netas mexeriquentas, como Lucy diz, achou o pequeno baú onde ela guardava recordações e, consequentemente, encontrou as cartas. Pediu para ler as cartas. Lucy, com vergonha, mas também curiosa para descobrir o conteúdo, permitiu. Ana, Eduardo nunca foi feliz. Ele não gostava da esposa. A achava muito snob. Era soberba mesmo. Desde o começo do casamento, ele deixou claro que aquilo seria apenas por causa dos negócios. Ela, sabendo disso, concordou, mas vivia infernizando Eduardo porque ele não a amava e nem queria contato íntimo com ela. Nunca tiveram filhos, mas sempre tiveram muito dinheiro. A Edith só sabia gastar, maltratar os funcionários e falar mal das pessoas. Eduardo dizia que todos os dias pensava em dar um fim em sua própria vida, mas que pensar na juventude com Victor e Lucy o impediam, porque ele tinha medo de não poder lembrar deles no pós-vida. Edith acabou com a própria vida aos 46 anos, após o esposo descobrir os diversos feitiços que ela fez para ele a amar. Eduardo não se casou mais porque queria se casar com Lucy, mas ela nunca respondia às cartas ou ligava para ele. Eduardo esperou por Lucy até o seu último dia e morreu de causas naturais aos 78 anos, e toda a sua fortuna foi para a caridade.
Lucy viveu o restante de sua vida simples, mas muito feliz, na chácara que comprou com seu próprio dinheiro e com todos os seus filhos. Aos 75 anos, contou à sua neta toda a sua história, sem ocultar detalhes, e partiu para o outro lado alguns dias depois. Na sua última semana de vida, ela dizia ver Eduardo e Vitor sentados na ponta da cama, dizendo que ela não precisava ter medo, que ia assustar no começo, mas ia passar rápido, e eles estariam esperando por ela. Espero que os três tenham conseguido se reencontrar, que suas próximas vidas sejam felizes, mas sem maledites. Observação: passei os últimos dias de vida da minha avó na casa dela, só eu e ela. Durante esse tempo, tive a impressão de ouvir alguém cantar uma música de ninar para mim e fazer carinho no meu cabelo, me fazendo cair em sono profundo, sendo que tenho, e tinha insônia. Eu não sei quem me ajudou, mas já faz um tempo que estou dormindo sem remédios. Que interessante, que triste ao mesmo tempo. Que coisa, né? Como essas interferências podem mudar o rumo mesmo da vida, será? Mas como isso, as duas acabaram em tragédia, Maledite e a Edith. A Edith tirou a própria vida depois que o marido descobriu que ela fez um tanto de feitiço para ele. A outra enlouquecendo, vendo vultos e não sei o que, voltou. Sendo que a Lucy, que era quem ela queria destruir desde o início, acabou que passou por maus bocados, mas teve ajuda da espiritualidade, do médico lá, dessa senhorinha que apareceu, falou para ela sair. E aí ela saiu e encontrou esse homem que ajudou aí a se reerguer na vida com os filhos, e tudo foi dando certo e ficou bem, Só que ela acabou com a vida do Vitor por... Ai, gente, e pra quê? Não ficou com ele, ninguém ficou com ninguém, e deu tudo uma grande merda. Pra quê? Não, meu Deus do céu, mas não sabe, Deixa o ódio, o egoísmo, a inveja tomar conta, e aí só dá ruim, Ai, gente, não vale a pena ser maledite, tá? Não vale. Vamos seguir o nosso, seguir a vida, focar cada um em si, no seu crescimento e pronto. Cada um no seu caminho, sem tentar prejudicar ninguém do lado. Pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e que Deus nos livre das maledites. Beijos e fui. Tchau, tchau.